Olá, alunos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Rafaela Pinheiro, a sua professora do componente mais amado de todos, o componente de Educação Física. Convido vocês agora a fazer a leitura do objeto de conhecimento aqui comigo. Vamos lá? Aula 3, objeto de conhecimento, esportes de invasão, detalhamento, futebol americano e rugby. Muito bem, então espero que vocês estejam ansiosos, né, para saber um pouco mais sobre esses dois esportes. Então, vamos de aula. Muito bem, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, para iniciar esse nosso momento da nossa aula, algumas figuras relacionadas a alguns esportes que talvez vocês já tenham visto, né? Eu tenho certeza que alguns aqui vocês já puderam visualizar, vocês já conhecem e outros nem tanto, né? Então, observem aqui essas imagens e vejam aqui quais características eles têm em comum, né? Ou até coisas diferentes que eles podem apresentar, né? Através do que está sendo mostrado aqui para vocês nas figuras. Certo? Então, eu acredito que vocês já conseguiram identificar um esporte que é muito famoso aqui no nosso país, que é o futebol, né? Que está ali, ó, representado naquela figura lá da ponta, né? Com duas pessoas disputando uma bola. Então, a gente já conseguiu identificar ali que ali é o futebol brasileiro. Logo abaixo, né, lá na ponta, temos aí uma modalidade que é parecida com o futebol, só que é jogado em outro lugar, né, dentro de uma quadra, o famoso futsal. Vocês observam também aqui nessa pontinha perto de mim, uma outra modalidade que também já ganhou muita fama, né, que é jogado ali com as mãos, o famoso basquete. Agora nós temos aqui 3 figurinhas de esporte que talvez vocês não conheçam. Que esportes serão esses, né? É isso que a gente vai ver aqui durante a nossa aula. Mas antes disso, né, eu quero que vocês observem aqui qual a característica que pode trazer uma certa semelhança entre esses esportes. Bem, esses esportes aqui, eles recebem um nome, né, uma classificação de esporte de invasão ou territorial. Vamos ver qual é a definição desse esporte de invasão ou territorial? Vamos lá. Bom, esporte de invasão ou territorial é um conjunto de modalidades que se caracterizam por comparar a capacidade de uma equipe introduzir ou levar uma bola ou então outro objeto, dependendo da modalidade, a uma meta ou setor da quadra ou do campo, defendida pelos adversários, como o gol, a cesta, o touchdown, etc., protegendo simultaneamente o próprio alvo, meta ou setor do campo, como no basquetebol, no frisbee, no futebol, futsal, futebol americano, handebol, hóquei sobre a grama, polo aquático, rugby e etc. E quem nos dá essa definição aí é a BNCC. Muito bem, então vocês já entenderam aí um pouco, né, das características desses esportes de invasão, que tem como finalidade ali levar, né, essa bola, esse objeto, invadindo o campo, né, por isso recebe esse nome de esporte de invasão, porque ele invade o campo do adversário para chegar ali nessa meta, que é fazer o gol, a cesta ou o touchdown, dependendo ali da modalidade. Muito bem. E agora, né, eu me encontro aqui nesse ambiente que parece um campo de futebol, mas não é um campo de futebol. Observem aqui, né, aqui nessa direção, parece que tem aqui uma trave, né, que é diferente do futebol e específico para essa modalidade que eu vou mostrar para vocês agora. Então, nesse lugar aqui, nós praticamos o rugby. E o que é rugby, professora? Vamos ver agora o que é essa modalidade. O rugby, ele é um esporte praticado, né, como nós vamos ver agora, profissionalmente em mais de 120 países. É um esporte que ele, apesar dessa prática, né, ser difundida em 120 países,
talvez aqui no nosso, né, a gente seja um pouco escasso nessa visibilidade do rugby, por isso talvez muitas pessoas ainda não conheçam essa modalidade esportiva, né? E é uma prática que exige ali muita resistência, estratégia e habilidade dos seus jogadores. Vocês vão entender o porquê, né, dessa exigência de terem essas habilidades desenvolvidas pelos atletas no decorrer, né, do assunto aqui que eu vou expor para vocês. E esse nome, ele teve origem, né, ele foi influenciado no local onde ele foi criado, que no caso foi a Rugby School, lá na Inglaterra. Muito bem, então agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa origem do rugby, ok? Vamos lá. Bom, na linha do tempo da história do rugby, começa em 1823, quando o estudante britânico William Webb correu atrás até o gol com a bola nas mãos, né? Episódio que foi considerado aí o marco inicial desse esporte. E mais para frente, né, a gente vai deixando aqui correr a linha do tempo, né, a gente vai ver que mais para frente o esporte ele foi se desenvolvendo. Lá em 1863, ele já ganhou uma nova identidade, uma identidade própria, após a proibição do uso das mãos e o tackle, que permitiria, né, agarrar o adversário e levá-lo até o chão. E aí, em 1871, nasceu a Rugby Football Union, primeira entidade que regulou esse novo esporte. Prosseguindo aqui nessa linha do tempo, em 1881, ocorreu a primeira disputa internacional entre a Inglaterra e a Escócia, quando os escoceses eles foram ali os vencedores, né, nessa disputa. Mais para frente, a gente pode ver que em 1883 nasceu ali a modalidade reduzida do rugby, o seven-a-side, né, uma modalidade reduzida, adaptando mais para frente para as Olimpíadas. Em 1886 surgiu a International Rugby Board, entidade internacional que regulamenta esse esporte até os dias atuais. Muito bem, então nós conhecemos aqui um pouco, né, sobre essa linha do tempo, né, os episódios, né, que se sucederam para a criação desse esporte, e agora nós vamos ver aqui um pouco mais sobre a história dessa modalidade. E vocês sabiam que o rugby ele também é uma modalidade olímpica, disputado ali nas Olimpíadas? Então vamos conhecer um pouco dessa história do rugby nas Olimpíadas. O rugby nas Olimpíadas ele começou ali em 1900, né, com a entrada do esporte nos Jogos Olímpicos, por conta desse grande incentivador que foi o Barão de Coubertin. Ele era um admirador da ética e espírito de equipe e do esporte. Então o rugby ele entrou na programação ali das Olimpíadas lá em 1900, como vocês vão ver, em Paris, com a vitória dos donos da casa. Então essa figura é uma figura super importante para a origem do rugby, justamente porque ele era o ator principal, né, que atuava ali nas Olimpíadas. Então, falando um pouquinho mais sobre esse personagem, né, o Barão de Coubertin, ele foi um pedagogo e historiador francês que ficou para a história como o fundador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Então, ele foi o personagem principal para a criação do rugby, para o surgimento, né, do rugby, e dentro das Olimpíadas, né, marcando, né, essa época do rugby dentro das Olimpíadas. Falando um pouco mais sobre essa modalidade esportiva nas Olimpíadas, nós vimos aqui que começou em 1900, né, a estreia dessa modalidade nas Olimpíadas, mas vocês vão observar que ela passou um período ali inativa, né, fora das Olimpíadas. A gente vai ver o porquê. Então, entre 1904 e 1908, o esporte ele passou em branco na edição principalmente de 1904. Ele iniciou em 1900, mas na edição de 1904 o rugby não participou, né? Mas mais para frente ele retornou, né, anos depois em Londres.
Entre 1925 e 1994, né, o rugby não participou das Olimpíadas por conta da saída do Barão de Coubertin, que foi esse grande incentivador dessa modalidade nas Olimpíadas. A partir da saída dele da presidência do Comitê Olímpico Internacional, o COI, foi que o rugby ele foi retirado dos Jogos. Mas, numa reunião que teve lá em 2009 do COI, eles decidiram retornar com essa modalidade, né, esportiva nas Olimpíadas de 2016, o que nos leva, né, a falar um pouco sobre a história dessa modalidade no nosso país, no Brasil. Então, vamos ver aqui que os primeiros registros encontrados dessa prática no Brasil datam ali de 1891, lá no Rio de Janeiro. Em seguida, né, em 1895, já começou a ser praticado em São Paulo. Em 1925, o rugby começou a ser jogado regularmente no Brasil, ou seja, de maneira oficial, né, regular. Em 1963, nasceu a União de Rugby do Brasil. Em 1972, foi fundada a Associação Brasileira de Rugby, ou seja, nós temos ali duas associações, duas uniões, né? Em 2000, o rugby tem maior visibilidade no Brasil porque ele ganhou espaço, né? As pessoas começaram a assistir os jogos através da TV por assinatura. Já em 2010, a união das duas entidades anteriores, né, que foram fundadas lá atrás, deu lugar à Confederação Brasileira de Rugby, ou seja, elas se uniram e formaram a Confederação Brasileira de Rugby, a CBRU. E em 2016, né, houve ali a volta do rugby nos Jogos Olímpicos na edição do Rio de Janeiro, né, na modalidade Rugby Sevens. Muito bem, então vocês puderam observar aí um pouco sobre a história, né, do rugby, como é que ele surgiu lá na Inglaterra, né, e com o passar dos anos, como é que ele foi se aprimorando e como ele entrou também como uma modalidade esportiva dentro dos Jogos Olímpicos, né? E o marco, né, do retorno dessa modalidade foi justamente na edição dos Jogos do Rio de Janeiro, lá em 2016. E até hoje o rugby ele permanece nos Jogos Olímpicos, certo? Agora vamos entender um pouco como é que funciona esse jogo, quais são as principais regras dessa modalidade esportiva. Vamos lá. Então, as principais regras que norteiam esse jogo é que o passe ele só pode ser feito para o jogador que está na mesma linha da bola ou atrás dela. Então, esse passe ele só pode ser feito lateralmente ou para trás. Não pode passar essa bola para frente, porque aí você já está cometendo uma infração no jogo, não é permitido, ok? Então, observe aí nessa figura que os jogadores eles estão com a bola na mão. Então, essa bola ela pode ser conduzida com as mãos, diferente ali do futebol, do nosso futebol brasileiro, que não é permitido, é só com os pés, tá certo? Então, quem é que vai ganhar essa disputa? A equipe que tiver mais pontos ao final de 2 tempos de 40 minutos ou de 7 minutos, dependendo ali da modalidade. Então, a gente já vê que tem modalidades diferentes nesse esporte. Fazem parte também dos equipamentos, como vocês observam aí na figura, o uniforme, protetor bucal e a chuteira. Chuteira porque é feito ali, né, o jogo ele é feito num campo de gramado, né? E é permitido também agarrar o jogador que tem a posse da bola para roubá-la. Então, por isso, né, que é exigida essa questão do protetor bucal, porque apesar, né, de ser um jogo que lembra um pouco o futebol, é um jogo um pouco mais agressivo, um pouco mais de contato do que no futebol, certo? Agora a gente vai ver aqui um pouco sobre o formato da bola, né, que é um pouco diferente também da que nós já estamos habituados a ver. O formato dessa bola é um formato oval
e vai ter ali dimensões entre 28 e 30 centímetros, e quando ela está cheia, né, quando ela está com a pressão devida, ela faz ali uma circunferência de aproximadamente 75 centímetros. Então, observem aí que curioso, né, o formato dessa bola, mas dentro do jogo, propriamente dito, faz todo o sentido, ok? E como eu já falei para vocês, o campo, ele é parecido, né? Ele lembra muito um campo de futebol, tem algumas marcações ali diferentes, né? Que vão distanciar um pouco essas duas modalidades esportivas, né? Mas eu vou trazer aqui para vocês para explicar direitinho aqui como é que é de fato, né, o campo dessa modalidade. Então vamos lá, na cartela aparecendo para vocês aqui o campo, né? Vocês observam que ele tem um formato retangular, parecido ali com o campo de futebol brasileiro. Ele é gramado, ele possui ali 2 postes, né, que vão ficar ali onde seriam as traves do futebol que a gente está acostumado, só que o formato desse travessão é em H, eles vão ficar ali nas extremidades desse campo. Então, um campo de rugby, ele consiste ali numa área máxima de jogo de 144 metros por 70 de largura em uma superfície plana. Então, essas dimensões se aproximam do campo do futebol brasileiro, certo? E agora a gente vai ver, durante esse jogo, como é que faz a marcação dos pontos, né? Como é que eu consigo pontuar nesse jogo? Será que é parecido com o futebol brasileiro? Tem alguma diferença? Não tem? Vamos ver agora qual é a principal forma de marcar pontos durante uma partida de rugby. Então, a principal forma de pontuação é através do try. Esse try, ele vai valer ali 5 pontos, e ele vai acontecer quando essa bola ela é apoiada contra a linha do solo, né, contra a linha do solo do campo adversário, né, após essa linha de gol. Então, o objetivo ali é levar essa bola até a linha de gol do rival o máximo de vezes possíveis, tá? Então, os passes com as mãos, eles não podem ser dados, como eu falei anteriormente, né, para um companheiro que esteja à frente desse jogador. Só pode ser passado, né, lateralmente ou então arremessado para trás, porque se ele passar essa bola para frente, para um companheiro que está lá na frente, é infração, não pode fazer essa movimentação. Agora, falando um pouco mais sobre o try, que é a principal forma de pontuar dentro do rugby, trouxe aqui uma curiosidade para vocês. Então, esse ato de marcar um try tem esse nome porque o ato de correr até a linha e tocar a bola no chão, originalmente, ele não configurava nenhum ponto. Então, antigamente, lá nas suas origens, esse ato de fazer o try não pontuava, mas ele dava apenas a possibilidade da equipe ganhar uma conversão para os postes. Então, quando você faz o try, quando você ultrapassa a linha de fundo ali do campo adversário, você tem a possibilidade, né, de fazer um chute ali naquele travessão, que vai pontuar mais ainda caso você tenha sucesso. Antigamente, o try ele não tinha pontuação, ele não pontuava, ele dava apenas essa possibilidade, né, de fazer essa conversão, esse chute ali. Mas hoje em dia ele já pontua, inclusive é a principal forma de pontuar dentro dessa modalidade esportiva, tá bom? E as regras elas foram mudando, né, como eu falei, com o tempo, e hoje um try é a melhor opção para marcar pontos, tornando o jogo mais emocionante. Então eu vou mostrar agora para vocês, colocar aqui um QR Code na tela, né, onde vocês vão poder apontar a câmera do celular de vocês para vocês poderem visualizar melhor como é que vocês, como é que é jogado, né, o rugby, como é que é essa partida, qual é a dinâmica desse jogo. Então vai ser super importante vocês conseguirem acompanhar essa partida. Muito bem, e agora que eu retorno para vocês num campo também gramado, né? Só que para praticar uma nova modalidade, uma outra modalidade, que recebe o nome aqui de
futebol americano. E apesar de receber esse nome futebol, não é nada parecido com o nosso futebol brasileiro. Então vamos ver aqui um pouco, né, sobre esse futebol americano. Então nos Estados Unidos, o que a gente conhece como futebol, lá eles chamam de soccer, tá? O futebol, para eles, é um esporte que ele vai variar, né, do rugby. Ele é um pouco parecido com o rugby, né? E esse futebol americano, ele é um esporte de invasão que tem o objetivo também de levar essa bola até o campo adversário, marcando ali, no lugar do try, ele vai marcar o touchdown, tá? É um jogo que demanda também bastante velocidade, agilidade, capacidade tática e força dos jogadores. Por quê? Porque os jogadores, durante a partida, eles vão empurrar, bloquear, perseguir uns aos outros, tentando ali fazer avançar uma bola, né, pelo território do adversário, pelo território inimigo, durante 1 hora de tempo de jogo. Então, durante 1 hora, eles vão tentar fazer, né, fazer essas tentativas de avançar, não é nada fácil, né, eles vão avançando ali no território, ou seja, no campo do adversário, até chegar a marcar um touchdown, tá? E como é que surgiu? Como é que é a história desse jogo? O futebol americano, ele surgiu lá nos Estados Unidos no século XIX, por volta do ano de 1867, onde o Walter Camp, que era jogador e treinador, ele é considerado ali o pai da modalidade. Por quê? Porque ele formulou as principais regras que fizeram a diferenciação entre o rugby. Então ele foi adaptando ali as regras do rugby até surgir o futebol americano. Então, o futebol americano ele teria sido inspirado no rugby, uma modalidade esportiva inglesa, cujo objetivo também é levar a bola até o campo adversário e também permitir maior agressividade e contato físico entre os jogadores. E aí a popularidade desse novo esporte ele começou ali nas universidades norte-americanas, onde foram criadas as primeiras competições. E lá ainda no século XX, o jogo ele conquistou todo o país, tornando-se um dos esportes mais vistos e praticados ali né, nos Estados Unidos. Lá em 1920 foi criado a National Football League, né, a NFL, que foi a gestora dos principais campeonatos nos Estados Unidos e a responsável pela organização do Super Bowl, que é o maior evento de esporte americano do mundo. Então, falando um pouco mais sobre o Super Bowl, ele é a final do campeonato estadunidense de futebol americano e trata-se de um grande evento que, além da partida, conta com a apresentação de artistas famosos, né? E se tornou ali um momento simbólico da cultura norte-americana. Muito bem, então vocês aí conseguiram, né, ter uma noção de como é que surgiu a história, né, do futebol americano. Vocês já deu para perceber que não é nada parecido com o futebol brasileiro e agora vamos entender um pouco mais sobre esse jogo. Vamos lá. As características do futebol americano, né, são de que esse jogo ele é dividido ali entre 4 momentos, 4 períodos, com a duração de 15 minutos cada. E dentro desse limite de tempo, 2 times com 11 jogadores, eles vão se revezar entre momentos de ataque e defesa. E um time completo de futebol americano, ele vai possuir aproximadamente 53 atletas, que vão se dividir em 3 grupos, tá? Lembrando que quem vai estar atuando lá são 11 jogadores de cada equipe. Então, enquanto um time ataca, né, tentando chegar com a bola na área adversária, o outro time defende, impedindo, né, que esses jogadores que estão tentando avançar o seu campo consigam percorrer o campo todo. E vence o jogo quem tiver mais pontos ao final da partida. Então, um touchdown, por exemplo, vale 6 pontos, que é uma das principais formas de se pontuar no futebol americano. Agora eu vou trazer para vocês aqui na tela, né, a visão aqui de cima do campo de futebol americano, onde vocês vão poder observar, né, que de fato ele pode lembrar ali o campo do futebol brasileiro, mas ele tem características próprias, né, dentro dessa modalidade.
Então, vamos lá ver quais são essas características. As dimensões, elas são dadas em jardas. Então, em jardas, esse campo ele vai medir 120 jardas de comprimento e 53 mais 1/3 de jardas de largura. E o que é jarda, professora? Jarda é um tipo padrão de medida muito utilizado lá nos Estados Unidos, onde uma jarda ela vai equivaler a aproximadamente 0,915 metros. Então, trazendo aqui para a nossa realidade, um campo ele vai medir 109, vamos lá, 109,74 metros de comprimento e 48,76 metros de largura. Essas medidas aí que são dadas em metros, ok? E agora a gente vai ver aqui uma característica muito legal, muito interessante, sobre essas, onde está escrito touchdown, são as end zones. Então, o jogador, ele está aqui, os jogadores dessa equipe estão aqui, eles vão tentar invadir, né, esse campo do adversário e chegar até essa end zone aqui, onde vai ser possível marcar o touchdown, que é a principal forma de pontuação desse jogo, ok? E quando eles marcarem o touchdown, também outra forma de pontuar dentro do jogo é através, né, do lance, né, do lance onde ficaria, por exemplo, a trave do futebol brasileiro. Tem uma outra trave, que ela é em formato de Y, onde também são feitos os arremessos e aí eles podem também pontuar, ok? Então, deu para perceber aí que é um pouco diferente, né, a quadra o campo do futebol brasileiro para o campo de futebol americano, tá certo? Então, para ficar mais dinâmico aí para vocês, eu vou trazer para vocês aqui um vídeo onde vocês vão poder observar um pouco mais da dinâmica desse jogo. Então vamos lá ao vídeo agora. Então observe aí esse vídeo, onde eles iniciam ali a partida, né, um de frente para o outro, uma equipe de frente para a outra, né, observe a dinamicidade do jogo, né, é um jogo de fato que ele tem muito contato, por isso eles utilizam essa vestimenta, né, com essas ombreiras, o capacete, o protetor bucal, porque durante, né, esse confronto que vocês observam aí nesse momento, eles podem se machucar muito sério, né, batendo ali a cabeça com uma outra parte do corpo do seu oponente. Então, é de fato um esporte que traz muito contato, muito embate, né? Então, observem aí também, ó, que eu falei para vocês, essa trave em Y lá atrás, que também é possível pontuar, é uma das formas de se pontuar durante uma partida, né? Essas linhas brancas aí que representam, né, as jardas. Então, no decorrer do jogo, eles vão tentando avançar, né, esse território, né, até chegar lá a end zone, que é lá atrás, onde eles vão poder pontuar, né, fazer ali 6 pontos através do touchdown. Ok? Então, muito bem, acho que deu para ter uma clareza, um pouco mais de como é que funciona, né, esse jogo do futebol americano. Eu espero de fato que vocês tenham entendido um pouco. Eu sei que são muitas informações, mas que pelo menos a curiosidade tenha despertado para esses esportes. Agora a gente vai finalizar aqui falando um pouco sobre os benefícios da prática do futebol americano. Então, além de trabalhar essas capacidades físicas, né, como a gente já falou lá no início, resistência, força, agilidade, estratégia, entre outras capacidades, o futebol americano ele também vai desenvolver principalmente a disciplina, a concentração, o equilíbrio emocional e espírito de equipe de forma fantástica, né? Porque é um esporte coletivo,
onde você precisa de muita estratégia. Como vocês puderam observar ali no vídeo, não é fácil ultrapassar ali pelo campo do inimigo, do adversário, para chegar, né, lá na end zone. Então, para eles chegarem até lá no final, eles precisam de muita estratégia, porque o time oponente ele não vai deixar isso acontecer. Por isso acontecem esses embates, por isso eles utilizam esses implementos como ombreira, capacete, justamente por conta desse contato que é muito forte durante, né, a partida. Então, espero que vocês tenham entendido, né, e até uma próxima oportunidade, né, com mais conteúdos a respeito da educação física.